Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o Brasil já registrou 4 casos da nova gripe K. O Ministério da Saúde alerta sobre a importância da vacinação. Vamos ver. Pela primeira vez, o Brasil identificou a variante do influenza A, H3N2, em circulação do vírus no país. Segundo o Ministério da Saúde, um dos casos é originário do Pará e outros 3 foram registrados no Mato Grosso do Sul. De acordo com o Ministério, o caso do Pará está associado à viagem internacional e teve a amostra analisada pela Fundação Oswaldo Cruz. Já as 3 ocorrências no Mato Grosso do Sul tiveram amostras processadas pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Em ambos os estados, os laboratórios centrais de saúde pública identificaram o vírus e encaminharam o material para sequenciamento, conforme os protocolos de vigilância. Nessa gripe, não há nenhum sintoma diferente ou característico dessa variante, e o quadro clínico é o de uma síndrome gripal típica. Apesar disso, existem pessoas que têm quadros leves e outras que evoluem com sintomas mais importantes, independentemente do subtipo do vírus. A febre alta e prolongada, falta de ar, cansaço intenso, prostração ou piora clínica são sinais de alerta, principalmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades, e a recomendação é para buscar avaliação médica logo no início dos sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas ofertadas pelo SUS protegem contra formas graves da gripe, inclusive as causadas pela variante K. A pasta também destaca que a baixa adesão à vacinação contribui para a maior circulação do vírus. Olha, a Polícia Federal realiza hoje uma grande operação chamada Galho Fraco contra desvio de cotas parlamentares. O objetivo é investigar contratos falsos usando recursos públicos. A operação da Polícia Federal mira os parlamentares Sóstenes Cavalcante e Carlos Jorge. Os investigados são suspeitos de terem usado contratos falsos com empresas de fachada, entre elas uma locadora de veículos, com a intenção de desviar verba pública vinda de cotas parlamentares. A PF chegou aos parlamentares após análise do material colhido em operação que mirou assessores deles em 2024. Mensagens de celular, depoimentos e quebras de sigilo levaram aos indícios contra os parlamentares. A cota parlamentar é um valor mensal em dinheiro que deputados e senadores recebem do orçamento público para cobrir despesas ligadas diretamente ao exercício do mandato, como passagens aéreas, hospedagens, alimentação, manutenção de escritório e contratação de consultorias, por exemplo. É um recurso extra, além do salário. De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio dos valores do orçamento público e posterior ocultação de verba pública. Nesta operação, a PF apreendeu os celulares dos 2 parlamentares. Além disso, a corporação encontrou cerca de R$500 mil em espécie na casa de Cavalcante. Os parlamentares são suspeitos de lavar dinheiro em contratos falsos com empresas de fachada, como a locadora de veículos. A ação desta sexta é um desdobramento da Operação Rente a Car, deflagrada em dezembro do ano passado, e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os policiais federais cumprem 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. E olha, o deputado Carlos Jordi publicou um vídeo nas redes sociais negando qualquer irregularidade com a empresa citada nas investigações. Vamos mudar de assunto agora para fazer aquele nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta sexta-feira.
Olha só, vamos começar pelo Rio Grande do Sul, onde uma operação da Polícia Civil apreendeu joias e barras de ouro em uma joalheria da cidade de São Leopoldo. A suspeita é de que o material tenha sido comprado com dinheiro de extorsão. Extorsão feita a comerciantes e outros crimes também cometidos por organizações criminosas. Quem vai contar mais detalhes é o Diogo Lachmann. A ação faz parte da segunda fase da Operação Crimes ABC, conduzida pela Draco. Durante a ofensiva, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma joalheria no centro de São Leopoldo. No local, a polícia apreendeu 8 barras de ouro, além de dezenas de anéis, colares, pulseiras e pingentes. Segundo a investigação, o material teria sido adquirido com dinheiro proveniente de crimes como extorsões a comerciantes, tráfico de drogas, homicídios e roubos a estabelecimentos nos vales dos Sinos e do Paranhana. De acordo com a Polícia Civil, a compra de ouro e joias tem sido uma estratégia das organizações criminosas para lavar dinheiro, já que o ouro reúne alto valor, facilidade de transporte e rápida conversão em dinheiro. E olha só, um levantamento feito no Mato Grosso do Sul mostra que os preços dos materiais escolares podem variar até 300%, isso dependendo de um lugar para o outro. Vamos ver agora os detalhes com a Elisa Lorini. Os pais que vão às compras para o ano letivo devem ficar atentos. Uma pesquisa do Procon de Mato Grosso do Sul apontou variações de até 300% nos preços de materiais escolares em Campo Grande. O levantamento foi realizado entre o dia 1º e o dia 9 de dezembro em 8 estabelecimentos. Entre os itens com maior diferença de valor estão a caneta Bic Cristal Fashion com 4 cores, com variação superior a 320%, e o apontador com depósito, que também apresentou diferença acima de 300% entre as lojas. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos em relação ao ano passado, como o caderno universitário de 10 matérias, além de itens que mantiveram preço estável, como a cola branca. O Procon reforça que a escola só pode exigir materiais de uso individual do aluno sem indicação de marca ou fornecedor. A lei proíbe a cobrança de itens de uso coletivo que devem estar incluídos na mensalidade. A orientação é pesquisar preços, exigir nota fiscal e, em caso de dúvidas ou denúncias, procurar o Procon pelo site ou pelo telefone 151. E olha, vamos ver agora um vídeo impressionante. Uma caminhonete desgovernada, ela arrebenta o portão de um prédio, também no Rio Grande do Sul. E quem traz as informações agora é o Guilherme Souza. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver o instante em que o motorista perde o controle do veículo, sobe a calçada e invade o prédio. A imagem chama a atenção pela violência da batida, mas apesar do impacto, o condutor não se feriu e felizmente não havia ninguém no local do acidente. De acordo com a Brigada Militar, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e acabou conduzido até a delegacia para o registro da ocorrência. Olha, e um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que as rodovias federais têm exatamente 118 pontos com mais risco de acidentes. Essa é um alerta, agora esse é um alerta para o fim do ano, para quem vai viajar. E nós vamos ver então essa história com o Felipe Takahashi. Os motoristas que irão viajar no fim do ano precisam ter muita atenção nas estradas. Isso é o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, que agora fazem ações de fiscalizações em locais estratégicos em estradas. A operação é feita nos lugares mais perigosos das rodovias federais. Só em 2025, mais de 67 mil acidentes provocaram mais de 5 mil mortes no Brasil. Policiais rodoviários se concentraram na Dutra, uma das rodovias mais movimentadas do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. 2 pontos entre Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, estão no topo do ranking de acidentes. Foram mapeadas nas estradas do país 118 pontos que foram considerados críticos por conta do número de acidentes.
Um na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo à região sul do Brasil. Este trecho tem grande movimento de veículos e muitas infrações de trânsito, com caminhões ocupando todas as pistas e motoristas que se arriscam em ultrapassagens pela direita e pelo acostamento. O professor de Engenharia de Trânsito da Unicamp traz quais são os principais fatores para os motoristas se precaverem nas estradas. Primeiro ponto está relacionado ao cumprimento da legislação, quer dizer, o limite de velocidade, o não uso do aparelho celular, aquela tentação que nós ficamos muitas vezes ali de olhar, que dá um alerta ali, mas não pode desviar a atenção. Esse é o ponto primordial. O segundo, também muito importante, está relacionado a fazer uma manutenção preventiva do veículo antes de ir para a rodovia. Porque uma utilização do veículo em vias urbanas é uma forma muito mais leve, você não exige muito do veículo, muitas vezes está relacionado também a quebras, e essas quebras também, tanto o transtorno que pode causar com os familiares, mas também os riscos relacionados a acidentes. Então, cumprimento da legislação, alinhado com a manutenção preventiva desse veículo, para ver se ele está apto à rodovia, acaba sendo 2 pontos que você acaba reduzindo drasticamente qualquer risco relacionado a possíveis acidentes. A circulação de veículos leves, que são os automóveis, as motocicletas, aliados juntos com os veículos pesados, caminhões e ônibus, tudo isso, essa quantidade, essa exposição que nós temos, ela acaba aumentando esses riscos. Então, atenção nas dicas, olho na estrada e boa viagem. E olha, agora nós vamos ver uma história revoltante. Um vídeo mostra uma idosa sendo agredida com uma coronhada de um fuzil lá no Rio de Janeiro. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Um policial militar foi flagrado enquanto agredia uma idosa de 65 anos em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite da última quarta-feira. A agressão foi denunciada por testemunhas que estavam no local e filmaram o momento em que o policial, identificado como primeiro sargento Moza Rocha dos Santos Júnior, agride a vítima Gláucia da Silva, de 65 anos, com uma coronhada de fuzil. De acordo com a neta da vítima, a confusão que antecedeu a agressão se iniciou após uma abordagem em um bar, onde o sobrinho de Gláucia estava sendo abordado por policiais. A vítima se aproximou para explicar que o homem era comerciante e trabalhador. Foi aí que ela foi atingida com o golpe do agente de segurança. As imagens mostram o agressor atingindo a idosa com um fuzil na direção do peito, provocando a queda dela. A família diz que, por conta dos ferimentos, a idosa teve que tomar medicação para dor em uma unidade de pronto atendimento. Está abalada psicologicamente, chorando constantemente. A PM informou que o procedimento apuratório foi instaurado para analisar a conduta de um policial militar e que, como medida administrativa preventiva, o policial foi identificado e afastado das atividades operacionais. Imagem chocante e história absurda. Então vamos mudar, né? Trazer uma notícia mais leve, mais positiva. Uma idosa de 91 anos, ela viralizou nas redes sociais, olha só, ao pedir um emprego em uma grande rede de lojas. Isso aconteceu lá em Santa Catarina e quem vai contar agora é a Michele Veiga. Pois é, para quem tem vontade de trabalhar, a idade é só um pequeno detalhe. Foi o que aconteceu com a dona Maria na cidade de Blumenau. Ela lançou, através ali de familiares, um vídeo nas redes sociais pedindo emprego, nada mais, nada menos, para Luciano Hang, dono da rede de lojas aí de magazines que estão espalhados pelo Brasil inteiro, da Havan. A Havan é conhecida aqui no estado, né, por ela ser uma empresa catarinense e ter ganhado popularidade nacional, e através também do marketing da loja, o véio da Havan, como é conhecido Luciano Hang, faz essa interação com os seus consumidores, né, com quem frequenta a loja frequentemente, né? Ele sempre está aparecendo em alguma loja e postando nas redes sociais
sociais. Só que a dona Maria queria ajudar em casa, queria ter mais condições e pediu através das redes sociais um emprego. Só que detalhe, ela tem 91 anos, isso mesmo. Então, para quem quer trabalhar, a idade, como eu disse, é só um mero detalhe. Ele acabou aí, né, recebendo esse vídeo e fez até uma surpresa para a dona Maria, para poder aí dar um abraço na idosa, dizer, né, que infelizmente não dava para dar um emprego para ela, mas que ele estava ouvindo os apelos da viralização ali que causou o seu vídeo. Ela é moradora de Blumenau, no Vale do Itajaí, sonhou e disse, né, que sonhava em trabalhar na rede do empresário. É isso, né? Para quem quer trabalhar, idade não importa, é só ter força de vontade. Olha, e depois de dias com chuva e ventos fortes, o fim de semana e especialmente o Natal devem ter sol. Boa notícia, né? No Sudeste e especialmente no Rio de Janeiro. Quem vai trazer os detalhes agora e as informações é o Anderson Nascimento. Após vários dias de tempo instável, com chuva frequente e temperaturas mais baixas, o Rio de Janeiro deve ter um fim de semana com um predomínio de sol. A mudança no tempo marca uma transição gradual para o padrão típico do verão, que começa oficialmente no próximo domingo. Segundo a previsão meteorológica, os termômetros devem subir aos poucos ao longo dos próximos dias na capital fluminense. Apesar do aumento do calor, ainda há chances de pancadas de chuvas isoladas no fim da tarde, um comportamento comum nesta época do ano. A expectativa é de tempo mais firme, especialmente nos dias 24 e 25, com maior presença de sol. No Sudeste, como num todo, a tendência é de elevação gradual das temperaturas, embora o verão deva apresentar volumes de chuva ligeiramente abaixo da média histórica. Ainda assim, o calor será mais intenso, com máximas elevadas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, principalmente nos períodos de tempo aberto. De acordo com especialistas, o cenário climático é influenciado pelo fenômeno Laninha, que favorece a entrada de massas de ar frio na região e pode provocar quedas pontuais de temperatura. Mesmo assim, o efeito deve perder força aos poucos, permitindo que o calor volte a predominar no Sudeste ao longo das próximas semanas. E olha, por falar em sol, né, o verão começa no domingo e promete ser mais quente e menos chuvoso do que nos anos anteriores. Vamos ver a previsão agora com o Marcos Eduardo Kene. E o verão começa oficialmente no próximo domingo, dia 21, 00:03 pontualmente pelo horário de Brasília. E a previsão para a estação mais quente do ano é de calor acima do normal e chuvas um pouco abaixo da média em grande parte do país. Segundo a Climatempo, o verão vai até o dia 21 de março de 2026 e não deve ter influência de fenômenos como El Niño ou Laninha. Mesmo assim, o clima deve ser bastante regular. Isso acontece principalmente por causa de um sistema chamado alta pressão subtropical do Atlântico Sul. De forma simples, esse sistema dificulta a formação de áreas de instabilidade, o que reduz a quantidade de chuva e atrapalha aquelas pancadas típicas de verão, que costumam cair no fim da tarde. Regiões como o Sudeste, parte do Nordeste e do Centro-Oeste sentem essa redução nas chuvas. A previsão indica que janeiro e fevereiro ainda terão temporais em todas as regiões do país, mas de forma mal distribuída. Já em março, a chuva tende a ficar mais regular. As áreas mais afetadas pela falta de chuva devem ser o litoral norte do país, entre o Pará e o Ceará, além do interior do Maranhão e do Piauí. Outro destaque é o calor. As temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do Brasil, com maior ocorrência de veranicos, que são vários dias seguidos de calor intenso, no sul e na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Esses períodos podem ser classificados como ondas de calor. Nós também conversamos com o meteorologista da Tempo-OK, que também fez algumas previsões. Para o ano que vem, para nossa virada de verão, esse ano e ano que vem, esperamos aí umas condições um pouco diferentes. As chuvas elas têm que ficar mais confinadas na região sul, mas para a região sudeste, centro-oeste, norte, nordeste do país, esperamos aí acumulados abaixo do esperado mesmo para o verão. Em relação às temperaturas, como a gente não tem chuva, né, nessas regiões, as temperaturas devem se elevar bastante. Então aí podemos ter grandes picos de temperatura ao longo do verão, principalmente entre fevereiro e março, que deve ser o período mais seco aí que nós vamos ter no Brasil como geral, né?
Olha, o número de pessoas com mais de 90 anos dobrou em todo o mundo na última década. Mas tão importante quanto o tempo é a qualidade de vida. Vamos ver com a Camille Alves. Na última década, o número de nonagenários, ou seja, pessoas com 90 anos ou mais, dobrou no mundo. Um fenômeno que também aconteceu aqui no Brasil, onde esse grupo representa 0,4% da população. E a previsão é que cheguem a 5 milhões de pessoas até 2060. E dentro desse grupo, existem os chamados superidosos. São indivíduos que apresentam desempenho intelectual igual ou superior ao das pessoas de 50 e 60 anos, em testes de memórias, autoconhecimento, raciocínio lógico e também bom desempenho físico. Mas para chegar a esse patamar, tão importante quanto o tempo é a qualidade de vida. Um estudo feito durante 30 anos pelas faculdades de medicina da Universidade de Boston e Harvard, com 71 mil pessoas, mostrou que os otimistas têm uma vida de 11% a 15% mais longa do que os pessimistas e chance de até 70% maior de chegar aos 85 anos. Outro levantamento feito pela University College de Londres revela que as pessoas que conseguem preencher bem o seu tempo ganham em média 2 anos de vida em comparação com quem leva uma existência vazia. Ou seja, tão importante quanto viver muito é ter qualidade de vida. Bom, e agora a gente fala de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Bruno, vamos começar falando de seleção brasileira, né? Já que tem 2 amistosos aí marcados já para o ano que vem. Conta pra gente essa novidade. Zé Kleber, boa tarde a você e também a todos que nos assistem. O Brasil vai enfrentar a poderosa seleção da França e depois encara a Croácia, que inclusive eliminou a seleção brasileira na última Copa. Os 2 jogos vão acontecer em março. A CBF anunciou a programação da seleção brasileira para a data FIFA de 2026. São 2 jogos no final do mês de março, contra a França em Boston no dia 26 e contra a Croácia no dia 31 em Orlando, cidade que será a base da seleção durante a data FIFA. A CBF decidiu que toda a preparação para os primeiros amistosos de 2026 será realizada em Orlando porque a estrutura deixou uma boa impressão durante a preparação para a Copa América de 2024. Na Copa do Mundo, o Brasil pode ter Nova York como base nos Estados Unidos, país onde disputará todos os jogos da fase de grupos e pode seguir até o final do Mundial, caso avance em primeiro em seu grupo. Essa será a última oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti treinar e conviver com os jogadores antes da convocação para a Copa do Mundo, que deve acontecer em maio. O time só voltará a se reunir depois disso em junho, dias antes do Mundial. Após 4 dias de visitas e vistorias, a entidade máxima do futebol brasileiro escolheu seus centros de treinamentos preferidos e agora aguarda o retorno da FIFA, que deve fazer o anúncio das bases de cada seleção em janeiro. Bruno, mas a grande notícia, né, do futebol nesse fim de semana vai ser, claro, o duelo importantíssimo que é a final da Copa do Brasil entre o Vasco e o Corinthians no Maracanã. Então vamos começar falando da equipe visitante, né, do Corinthians, que pode marcar aí, deve marcar essa partida, a despedida de vários nomes. Pois é, Kleber. Para 2026, o Corinthians quer enxugar sua folha salarial em mais de 6 milhões de reais. Para isso, alguns atletas devem ser negociados ou até mesmo liberados. A final da Copa do Brasil será o último jogo do Corinthians no ano e marcará a despedida de alguns atletas do elenco alvinegro. Isso porque, em 2026, o Timão terá que enxugar sua folha salarial em mais de 6 milhões de reais mensais. Para isso, vai precisar negociar ou liberar atletas de alto custo e aproveitar mais a base. Alguns dos nomes que estão de saída são os atacantes Ángel Romero e Thales Magno. Multicampeão com o Corinthians,
Corinthians, Romero não foi muito utilizado pelos técnicos Ramon Dias e Dorival Júnior e não está nos planos para a próxima temporada por conta do seu alto salário. Já Thales Magno está emprestado pelo New York City até o fim deste ano. Foi usado no Campeonato Paulista, mas no decorrer do ano foi perdendo espaço e não deve ficar para 2026. Outros atletas que podem fazer a sua despedida com a camisa alvinegra são os atacantes Yuri Alberto e Gui Negão. A previsão é de arrecadar, no mínimo, 151 milhões de reais com as transferências. O zagueiro equatoriano Félix Torres também não deve continuar. Seus representantes já receberam aval para negociar com outros clubes. O lateral Henry Leri e o meio-campista Maicon estão em reta final de contrato. O Timão negocia para manter ambos, mas até o momento não chegou a um acordo. Já vimos aí a parte do Corinthians, vamos ver agora o lado do mandante, o Vasco, que busca voltar a ganhar a Copa do Brasil após 14 anos, enquanto alguns atletas, inclusive, tentam o primeiro título, não é, Bruno? Exatamente, Kleber. Caso o Cruz Maltino se sagre campeão no domingo, 13 jogadores soltarão o grito de campeão pela primeira vez no profissional. Faltando poucos dias para o jogo de volta da final da Copa do Brasil, o elenco do Vasco possui diversos jogadores que nunca puderam soltar o grito de é campeão durante uma competição internacional ou nacional de primeira divisão. São 13 atletas, dentre eles 5 titulares. Foram considerados apenas os jogadores relacionados para o jogo de ida da final contra o Corinthians, além dos lesionados Lucas Piton, Jair e Adson, que sempre fizeram parte da rotação quando disponíveis. Os 13 jogadores que estão em busca do seu primeiro título são Paulo Henrique, Lucas Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Verrete, Rayan, Lucas Oliveira, Paulinho, Matheus Carvalho, Adson, GB e Pablo. Quando o assunto é Copa do Brasil, somente 6 jogadores já levantaram o troféu: Léo Jardim, Matheus França, Victor Luiz, Tietê, Jair e David. Destes, apenas Jair, Tietê e David jogaram pelo menos 5 jogos durante a campanha. Com Tietê como o maior campeão no Brasil e com fama de chama-título, e Coutinho como o maior vencedor no exterior, o Vasco vai a campo neste domingo às 18 horas contra o Corinthians no Maracanã para tentar o bi da Copa do Brasil. A ida terminou em empate por 0-0 na Neoquímica Arena. Em caso de nova igualdade, a decisão do título será nos pênaltis. Agora chegou a hora dos palpites. Por favor, Bruno. Olha, eu acredito em um jogo muito equilibrado. Vou ficar aí com o 0-0 e o Corinthians levando nos pênaltis. Eu também acredito em empate e o Vasco levando nos pênaltis. Tá certo, Bruno? Muito obrigado pelas informações. Até mais e um ótimo fim de semana. Exatamente, Kleber. Ótimo fim de semana para você e também a todos que nos assistem. Até mais. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima tarde e até mais. Tchau.